Hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar a todos vocês o professor Marcelo Guedes, e vou fazer a leitura do seu breve currículo, breve no sentido de que ele foi sintetizado, porque é um currículo alentado. Professor Marcelo Guedes é professor de Direito Empresarial da PUC de São Paulo e diretor-presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. Também é advogado, e na PUC é a instituição onde obteve os títulos de mestre e doutor. Como eu disse, ele é diretor-presidente e também associado fundador da Associação Brasileira de Jurimetria, entidade pioneira na América Latina na aplicação de métodos empíricos quantitativos no estudo do direito. Integrou a comissão de juristas, que é a convite do Senado Federal, elaborou o anteprojeto de Código Comercial, coordenador responsável pela pesquisa que fundamentou o parecer da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que motivou a criação e instalação das varas empresariais na comarca de São Paulo. É coordenador do Observatório da Insolvência, do Observatório do Mercado de Capitais e do Observatório Societário, em conjunto com a PUC de São Paulo, e a Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Brasca. Membro e presidente da Comissão Permanente de Jurimetria, diretor de pesquisas do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. O professor Marcelo Guedes nos dará essa visão ampla da jurimetria e da sua importância, como eu disse no início, para o aprimoramento das instituições. E trará também alguns temas, alguns pontos de reflexão para como a jurimetria poderá contribuir para o aprimoramento da justiça, de uma geral, e da justiça federal em particular. Esse é o nosso propósito. E aí, então, nós, professor, a metodologia aqui, o senhor fica à vontade, nós temos até o meio-dia, então, para fazer a sua explanação, depois podemos fazer um breve intervalo e aí virão as perguntas do público que nos assiste, tá bom? Então, com isso, agradecendo a sua presença aqui, estamos muito honrados e sinta-se à vontade, sinta-se em sua casa e já lhe passo a palavra. Desculpe, só queria registrar aqui a presença da doutora Marcela Gazzoni, do nosso Marcelo Guerra, nossos queridos amigos juízes federais. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui essa manhã com vocês. Eu gostaria de agradecer, na pessoa do desembargador federal, doutor Nino Toldo, o convite da IMAG, Terceira Região, para ter esse diálogo, vamos dizer assim, essa manhã com a magistratura federal a respeito desse assunto que me é tão caro, se confunde com a minha vida. E eu até, quando me apresentam, normalmente esse é o Marcelo, o pai do Guilherme, que é meu filho, ou é o cara da jurimetria também. Muita gente fala, assim, então, assim, são as alcunhas que acompanham quando eu sou apresentado. Gostaria de cumprimentar também todos os nossos, a nossa audiência, e na pessoa até da doutora Marcele, querida amiga de longa data. Uma honra contar com a sua presença aqui também. Doutor Marcelo Guerra, obrigado pela presença, e todos os demais. E, enfim, já adentrando aqui um pouco no tema, né, jurimetria, então eu pensei, estava refletindo ao longo dessa última semana como melhor organizar essa apresentação. Nós temos, na Associação Brasileira de Jurimetria, 20 anos de pesquisa empírica aplicada. Posso, sem titubear e sem medo, afirmar que a esmagadora maioria das pesquisas feitas em parceria com o Poder Judiciário. Então, nós somos hoje a entidade que mais colaborou, por exemplo, com o CNJ, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, na conclusão de pesquisas sobre diversos ramos. Quer dizer, a despeito do fato de eu ser um professor, na minha área de concentração é direito empresarial, as pesquisas que nós elaboramos passam por processo civil, questões relacionadas a direito penal, adoção. Então a gente tem uma larga experiência, né? Mas seguindo até a orientação da própria escola, eu pensei em fazer uma abertura com uma introdução ao conceito,
pouco da história da jurimetria, o que que ela é e como é que ela se situa dentro do conhecimento jurídico. Na verdade, por trás da jurimetria tem um problema epistemológico muito sério, que significa como a gente produz e lida com conhecimento no direito, e discutir alguns cases, vamos dizer assim, aplicados, que, na segunda parte, que eu acho que podem, elucidar, eh, melhor o próprio conceito, né. Do ponto de vista filosófico, a gente tem quando você quer definir algo novo para uma pessoa, você quer apresentar uma definição, você tem várias estratégias, você pode definir de várias maneiras, por gênero e diferença, por exemplo. Se alguém pergunta o que é uma vaca, sei lá, o que que é um acaba você fala: é um mamífero, né, que, enfim, nós nos alimentamos dele". Então você enquadra num gênero maior, depois diferencia dos demais, tal. Mas eu acho que a melhor forma de você definir um objeto que é completamente novo é a chamada definição ostensiva. Ou seja, nada como mostrar, falar: "É isso aqui, é uma", né. Então, assim, quando a gente traz uma pesquisa, o problema que foi levantado, como nós planejamos a pesquisa, como ela foi aplicada, o que que nós conseguimos responder e o que que nós não conseguimos responder, porque tem isso, né. Eu acho que, essa é a estratégia que melhor ajuda vamos dizer assim, a construir o conceito de alguma coisa que, pode ser realmente nova para a maioria das pessoas. Então, eh, falando um pouco da jurimetria, eh eh, eu tenho uma formação anterior a direito, eu venho da ciência política, e quando eu fiz ciência política, eu passei no vestibular e eu queria estudar o fenômeno da sociedade da forma mais ampla possível. Então eu, dentro da Universidade de São Paulo, eu estudei desde antropologia, que é uma área das humanidades muito qualitativa, então eles fazem o que eles chamam de, relatos de campo, né, o relato historiográfico, eles visitam as tribos e fazem relatos quali ali, até passando pela sociologia e pela ciência política. A ciência política é uma ciência social muito quantitativa, em especial por causa das eleições, pela contagem de votos, né. E também estudei economia na FEA. Eu fazia matérias, de economia na FEA. E eu tinha uma visão das ciências sociais muito clara para mim, que ela recortava certos aspectos da vida do convívio, havia diversas disciplinas relacionadas a cada uma delas, mas todas elas tinham, uma disciplina empírica quantitativa. Então, em algum momento, os pesquisadores e os professores, eles iam a campo para recolher dados a respeito de como a sociedade estava funcionando. Então, assim, isso é desde, de novo, dos cientistas políticos, tentando mensurar intenção de voto, que é uma questão hoje cada vez mais problemática, eles estão errando, fragorosamente, até os economistas tentando prever crescimento do PIB, taxa de inflação, taxa de desemprego, até diversas pesquisas das mais variados matizes na sociologia. Quando eu fui prestar um outro vestibular, eu venho de uma família de advogados, então eu não tive coragem de prestar um outro vestibular que não fosse direito, por conta do meu pai. E aí eu prestei direito, fui à faculdade e me surpreendi muito quando eu entrei na faculdade de direito acreditando que eu ia estudar mais uma ciência social. Vamos dizer, seria a minha quinta ciência social no currículo. E, na verdade, quando eu comecei a comparecer nas aulas, eu percebi que, eh, aquilo que pelo menos eu entendia como uma ciência social não era o que era ensinado na faculdade. Que era, na verdade, a faculdade, todas as nossas matérias eram muito baseadas na discussão de textos, obviamente os textos legais, os textos doutrinários, né, as decisões judiciais, mas eu sempre tive uma visão muito sociológica. Então eu era um aluno que, por exemplo, numa aula de direito penal, eu perguntava: "Não, tá bom, esse é o sistema, entendi. Essa é a pena, é assim que calcula e tal, mas qual é a taxa de encarceramento?", né? Ou: "Ah, mudou a lei, qual era o objetivo? Deu certo? Diminuiu a reincidência? Não sabe? Mas qual é a taxa de reincidência? Também não sabemos?". E a minha perplexidade, ela era muito grande, porque eu dizia: "Nós estamos estudando um sistema sem nenhuma preocupação sobre os efeitos concretos que ele produz na sociedade, se ele está ou não atingindo aqueles objetivos". Eu lembro que eu lia as exposições de motivo das leis,
É uma coisa que eu fazia na graduação. Era sempre que eu via uma intuição teleológica. Eu falava: "Mas qual era o objetivo disso?" E me surpreendia também o fato de que as exposições de motivo, elas não tinham metas quantificáveis. Então, você mexia em aspectos muito relevantes da vida em sociedade e sem meio que saber por quê ou o que que nós estávamos, perseguindo. Aulas de processo civil também, eu me lembro nitidamente nas aulas de execução, que não eram muito queridas pelos alunos, né, mas eu tinha muito interesse em saber, mas tá bom, e a recuperabilidade? Como é que funciona o sistema? As pessoas não pagam as dívidas, qual que é a taxa em centavos por real, né? E o retorno que eu tinha da docência em geral tinham duas naturezas, assim, 2 tipos de resposta que voltavam. Uma era, hã, essa pergunta não é jurídica. Né, então dizendo assim: "Isso não é direito, isso aí que você está perguntando, então não tem como". E a outra resposta era meio que às vezes até uma certa perplexidade que não era uma resposta de quem não tinha entendido propriamente assim, a pergunta. Então as pessoas falavam: "Mas por que que você quer saber isso?", né, devolviam a pergunta com outra pergunta. E quem se arriscava a responder normalmente dizia: "Não é direito, isso não é direito". Aí depois eu avançando na faculdade eu percebi, né, até principalmente quando eu fui ler Hans Kelsen, que foi um jurista que me impressionou muito positivamente, assim, eu vi que ele tinha essa visão dessa pureza do direito, dessa falar: "Vamos isolar os problemas", todas as perguntas que eu estava fazendo eram questões que ele classificaria como questões políticas e não jurídicas. Políticas no sentido de relacionadas à polis, à vida da sociedade, não política no sentido de polarização política ou de partido político, essas coisas. E que ele atestava, né, no livro, ele no Teoria Pura do Direito, ele atesta taxativamente, ele fala: Isso aqui não é jurídico, não importa, o que vem antes, né, por que que a lei foi feita, é um problema não jurídico, a gente pega a lei colocada. E como ela é aplicada, também não é um problema nosso, porque a lei é plurívoca, o juiz pode interpretar de várias maneiras e a escolha dele é uma escolha política, então não cabe ao jurista se imiscuir nessa discussão. Então ele cortava o Kelsen, mas o que me impressionava na obra dele é a consciência desse problema. Então ele respondia dizendo: "Não é jurídico". Ele cortava as 2 cordas de amarração do direito com a realidade. E ele diz textualmente no livro que o direito, ele é uma ciência de um terceiro tipo, ele não é nem uma ciência humana, nem uma ciência natural, ele é uma ciência que ele chama de normativa, que estuda normas, né. Então era a resposta e eu percebi que no fundo havia uma espécie de grande premissa oculta kelseniana em tudo que era ensinado no direito ao longo da faculdade. E, assim, para mim, aquela abordagem não era uma abordagem suficiente, assim, eu não pra eu seguir minha carreira acadêmica. Eu pensei, falei: "Ah, se eu tiver que estudar o direito dessa maneira, não é, né, assim, de maneira estéril ou desligada da sociedade, não me interessa", né. Eu sempre me espantava um pouco o fato de que as pesquisas lá na faculdade eram todas feitas dentro de bibliotecas. Eu sempre falo, como se as respostas para todas as perguntas que a academia faz já foram dadas para alguém, é só você achar o livro. Você fala: "Bom, então se já está no livro, por que que a gente está fazendo a pergunta de novo?". A academia a gente tem que proporcionar novos conhecimentos. E aí vem a ideia de jurimetria, que é, colocando dentro desse contexto, é uma ideia, vamos dizer assim, não é nova, longe disso, porque todas as ciências sociais têm uma disciplina empírica quantitativa aplicada, mas ela é uma ideia, num certo sentido, anti-kelseniana. A gente vai falar: "Não, vamos amarrar o direito na sociedade dos 2 lados de novo. Eu quero discutir problemas de legis ferenda, eu quero fazer avaliação de impacto regulatório, eu quero fazer avaliação de resultado regulatório de um lado, e de outro lado, eu quero estudar o comportamento dos tribunais". Né. E essa, a gente sabe que é o chamado realismo jurídico, né, de pessoas que entendem que no final, na ponta da ponta, né, o que o direito é, de fato, a sua última manifestação e a mais concreta dela são os juízes aplicando a lei, né. O resto, toda a construção do direito é uma construção teórica, é uma construção abstrata. E, então essa é, vamos dizer assim, a proposta da jurimetria, que é você construir uma disciplina empírico-quantitativa dentro do direito, a partir da qual a gente vai começar a entender como o direito está sendo aplicado, o que de fato acontece, vamos dizer assim, não só, em especial dentro dos tribunais, mas não só.
não é só uma pesquisa, não é uma estatística judiciária, você pode fazer, a gente faz de contratos, a gente faz, obviamente, de braços do Poder Executivo, em especial nos tribunais administrativos, então CARF, CVM, os processos administrativos sancionadores, para entender como o direito se manifesta na ponta de maneira concreta, para verificar e fazer percorrer essa trajetória, para verificar se os objetivos que eram perseguidos pela lei ou pela reforma, ou pelo desenho geral das políticas públicas, tá ou não funcionando. Essa é a base do conceito de jurimetria que, num certo sentido, é uma grande platitude. Se você fala, né, em outros braços das ciências humanas, é uma platitude no sentido até de que, eh, as pessoas não entendem muito como é que um conhecimento pode ser construído sem ter esse pé de apoio, né, sem ter eh, essa essa preocupação, né, de mensuração e de, vamos dizer assim, contagem, de compreensão de como a realidade funciona. No Brasil, quando a gente pega os números que são divulgados, consolidados, as grandes taxas consolidadas pelo CNJ, isso se tornou um imperativo, porque, quando a gente fala de uma realidade em que você tem 20.000 juízes ativos, quase 100 tribunais revisores na estrutura toda, né, 80, 90 milhões de processos, né, o que dá quase que na conta, né, você tem 2 polos por processo, você fala, tem quase como se a população inteira potencialmente estivesse litigando. Esse é um sistema que ele é inadministrável se o aparato judiciário não contar com ferramentas mais objetivadas, mais capazes de interferir, eh eh, nessa realidade. E também, resumindo um pouco desse conceito do que é a proposta de jurimetria, ela é uma tentativa de humanização do direito. Porque, quando você define o direito como uma ciência não humana, né, e uma ciência desumana, ou seja, uma ciência que não está preocupada com o que acontece na ponta, você desconecta o direito da realidade. Você transforma o direito numa abstração que, né, não é capaz eh, de produzir, os resultados almejados. A ideia que muitas vezes eu percebo nas discussões que a gente tem, por exemplo, com o uso de modelagem estatística ou, agora, que o componente tecnológico ele não era uma peça essencial da jurimetria quando a gente começou a pensar esse conceito há 20 anos atrás. Mas a sinergia da tecnologia, o da sociedade da informação, da sociedade de dados com a jurimetria, ela é enorme por razões óbvias. Quando você migra os processos do meio físico para o meio eletrônico, você converte em dados toda a realidade do judiciário. A partir daí, as ferramentas começam a coletar dados de maneira mais barata, o custo transacional, o custo operacional dessas pesquisas cai muito, você começa a generalizar. E por trás de todas as ferramentas, todas as legal techs, todos os robôs, do GPT-4 quando ele é aplicado com engenharia de prompt à linguagem jurídica, passando por qualquer processo, qualquer empresa dessas que faz raspagem de dados no tribunal para poder detectar citações, todas elas usam modelos jurimétricos por trás. Então ela acabou, a jurimetria ela num certo sentido, ela se amalgamou com a tecnologia, que foi um grande esteroide, vamos dizer assim, para poder propulsionar essa nova disciplina. Ela não integra, é perfeitamente possível da gente sentar e fazer um cálculo numa folha de papel, a lápis, a respeito de tudo. Agora é evidente, quando você tem big data, quando você tem um poder de uma calculabilidade muito maior, capacidade de fazer conta muito maior por trás, eh eh, a sofisticação que esses modelos atingem é enorme, né. E então, pra fazer um paralelo, né, e foi curioso isso, né, eu via a economia muito avançada nisso, a economia era uma disciplina do curso de direito no final do século XX, não tinha nem autonomia curricular. O curso de economia na USP tem, assim, acho que o Delfim Neto, por exemplo, tá vivo, se formou na terceira turma,
de economia. Então era uma disciplina muito recente em relação aos cursos jurídicos que datam do Império, né, e são historicamente muito antigos. E hoje a economia ela ganha essa distinção que ela tem, o poder que ela tem na hora de formular políticas públicas, no meu ponto de vista, maior até do que os juristas. O economista roubou um pouco do nosso protagonismo, né, na definição de políticas públicas, por conta dessa visão que eles tiveram antecipada de que eles deveriam compreender a realidade e medir a realidade antes de interferir nessa realidade. E, e, e E com isso, acho que a gente perde um certo protagonismo, mas a sociedade perde. Porque os tribunais e a visão que o direito tem da sociedade, nós, operadores do direito que a gente tem da sociedade, a gente olha a sociedade por um ângulo muito particular, né, que é o ângulo daquilo que deu errado. O economista, por que existem economistas libertários? Por que existem economistas que acham que você não precisa do governo? Né, você não precisa de estratégias de política pública? Porque eles olham a sociedade pelo ângulo que deu certo. 95% da sociedade é funcional. Nos mercados, as trocas são espontâneas. Por quê? Porque as pessoas pagam suas dívidas normalmente, as pessoas respeitam uns aos outros, via de regra, né? As multas de trânsito, 92% das multas de trânsito são concentradas em 5% dos motoristas. A gente tem 5% da população que é problemática. E desses 5%, 1% cai no sistema carcerário. Esse é o nosso ângulo de visão. A gente olha a sociedade pelo ângulo da disfuncionalidade. E é por isso que os dados a que a gente tem acesso são os mais importantes para aperfeiçoar a sociedade. Você nunca vai ver, ou é raro você ver, um jurista que senta em um jurista libertário. Ele fala, não precisa fazer nada. Você fala, não, tem que fazer. Tem gente que não paga dívida, tem empresa que quebra, você tem famílias, núcleos familiares que são disfuncionais. É a nossa rotina. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado, é uma questão de proporção, para variar. É uma questão quantitativa. A gente lida com 5%, os economistas olham 95%. Então, só que os nossos 5% eles são críticos para melhorar a sociedade, né. Tanto que eu costumo dizer que isso não é nem não é propriamente uma metáfora, a despeito de ser, mas é uma realidade que a gente enfrentou metodológica nos estudos que nós fazemos. De que o direito é uma medicina do convívio e que os tribunais são grandes hospitais. E as leis são medicamentos que são desenhados para poder dar conta dessas doenças do convívio. Você tem endemias processuais, você tem epidemias processuais. Para cada fenômeno desse, você tem uma maneira de reagir do ponto de vista de política pública, né, mas você tem que mensurar e você tem que entender qual que é o grau de contaminação, como é que aquilo se expande. E e e e em sendo uma medicina do convívio, os métodos que nós usamos nas nossas pesquisas são métodos, da pesquisa médica. É muito interessante, a gente usa análise de sobrevivência para medir processo, tempo de processo, por exemplo, que é uma técnica estatística médica, né. A gente usa modelos de endemia e de epidemia para detectar a movimentação das ações dentro dos tribunais criar estratégias de reação para isso, né. Então, um exemplo para vocês, assim, eu não pra falar dos níveis, né, de que a gente chama de níveis de política pública. Hoje discute-se muito: "Ah, o Supremo invade a competência de não sei quem, porque isso é uma matéria legislativa", o que você fala: "Pô, quando você olha tem lá um problema, tem lá uma centena, milhares, às vezes dezenas de milhares ou centenas de milhares de ações", né. Sei lá, motorista de Uber é empregado para fins da CLT? Né. Então, esse é um caso concreto que está sendo discutido. Então, como é que funciona essas questões, né? O direito, ele tá pre ele as estruturas do direito, elas são preparadas para receber, e os tribunais são preparados para receber esses males do convívio. E normalmente quando você tem uma nova relação social, isso gera disputas, as pessoas não têm, uma visão muito clara de quem está certo ou quem está errado, porque não tem lei tratando, não tem uma sinalização clara do sistema, e aí não é culpa do sistema. A sociedade, ela cria novas relações. O motorista de Uber é um caso de sala de aula, literalmente. Quer dizer, a CLT, quando ela foi escrita, ninguém podia imaginar que ia ter uma coisa chamada subordinação algorítmica, né. O sujeito não tem um patrão no sentido clássico, mas ele obedece a alguma coisa que está lá.
né? Ele não tem aquela exclusividade, fala: "Ah, você poderia estar fazendo outra coisa?" Sim, mas não, porque o algoritmo também ele exige o cumprimento de metas que se ele não aderir, ele não consegue construir a renda mensal dele. Então, agora, como é que fica a subsunção? Complicou. Então, assim, esses casos eles são selecionados para ir para o judiciário exatamente por conta disso. Então o judiciário ele é a fronteira que recebe essas, né, esse tipo de caso. E aí você tem diversas formas de reação. Você tem casos, eu lido com alguns, o direito comercial nesse ponto de vista ele é bastante chato, tedioso, porque são casos muito, muito, muito anômalos. Eu costumo brincar que são ornitorrincos jurídicos. É um bicho muito esquisito que dá leite, tem ferrão e nada, né, e que não faz sentido você movimentar a máquina legislativa para criar uma lei para dar conta de um ou 2 casos que aparecem, que podem ser relevantes até economicamente ou financeiramente, mas não são socialmente relevantes. Então, os juízes têm autonomia para ir lá e decidir mesmo, né, assim, tem um non liquid lá, decide com base nos princípios, do jeito que você acha pacifica. Você tem casos que são endêmicos, ou seja, eles ganham alguma propulsão, mas eles não estão, vamos dizer assim, presentes geográfica e temporalmente de maneira constante. Então, isso, leva a um certo impacto, mas não é suficiente para você também mexer na máquina legislativa. Então você pode sumular, você tem incidentes de demandas repetitivas, você tem algumas estratégias de resolução judiciária do caso. Agora, você tem casos que são epidêmicos, ou seja, eles estão nas 27 unidades federativas, né, e não há perspectiva de que vai diminuir. Eles não são temporalmente restritos também, né. E, nesses casos, de fato, o ideal seria que, obviamente, eles chegam no judiciário primeiro, o judiciário detecta essa anomalia e, seria necessário ou esperado dentro do sistema que aí sim o legislativo se manifestar. Então, essas são as diferentes camadas, vamos dizer assim, de seleção de disputas que tornam a ação do tribunal estratégica. E ela é estratégica principalmente para detectar os casos, né. Não à toa no dispositivo da Constituição Federal, eu não me recordo o número agora, mas é o que trata do CNJ, tem lá, uma passagem que diz que na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente do CNJ, que é o presidente Supremo, ele vai levar os relatórios estatísticos do judiciário para o presidente da Câmara. O que que é esse fenômeno, esse ponto específico? Isso é, vamos dizer assim, o chefe dos hospitais do país inteiro dizendo: "Olha, nós temos essas doenças, pensem em soluções". E nesse ponto, acho que seria muito importante, né, esses relatórios estatísticos discriminarem ou separarem o que é epidêmico do que não é. Você fala: "Isso aqui é lei". O resto, nós estamos aqui para tudo, nós judiciário, né, mas, o sistema judiciário. Mas isso aqui são questões epidêmicas que não têm perspectiva de diminuir o volume de casos que vocês têm que, dar conta diretamente de controlar. Então seria o ideal que houvesse uma produção legislativa. Esse funcionamento do judiciário, o papel que o judiciário desempenha na sociedade é um dos braços que eu acho que a jurimetria ela enxerga de maneira mais clara do que as demais disciplinas dogmáticas, né. E eu acho que é aí que de fato a gente tem, eu acho que há muito a se aprender e há muito a se contribuir, hum, nessa linha de pesquisa. É muito interessante também, aí eu falo de falo de 2 ângulos diferentes e ainda sobre o que é o judiciário, como ele funciona na sociedade e como o papel dele é mal compreendido, até pelos próprios operadores do direito, a gente, verificar 2 fenômenos, muito interessantes. O primeiro é o do que a gente chama de equilíbrio de Christenheim, que é talvez eu sempre falo que se eu tivesse que fosse chamado para dar uma aula para uma plateia de leigos, não operadores, sobre algum tema jurídico, eu falaria de equilíbrio de Christenheim. Eu acho que é um conceito que melhor explica o que é o judiciário, qual é o papel do judiciário e, consequentemente, qual é o papel da justiça, porque o judiciário é a manifestação visível do direito para as pessoas, né. A justiça é confundida e ela é associada diretamente ao judiciário, apesar de haver uma grande parte do funcionamento do direito que é não elicitada, ela é oculta. E aí eu explico. Na verdade, a sociedade ela vai criando esses novos conflitos e, e
à medida em que eles vão aparecendo na sociedade, eles vão sendo resolvidos. E a esmagadora maioria dos conflitos, ela é espontaneamente resolvida. Ela é espontaneamente resolvida por quê? Porque as partes se autocompõem, porque o valor não é significativo, né, e por que que tem autocomposição? Porque o valor não é significativo, porque as partes identificam rapidamente quem não tem razão, então é mais fácil de compor quando você tem uma sinalização clara. Você tem custos, né, para litigar, e custos econômicos, não só financeiros, não é só uma questão de você pagar a taxa judiciária ou contratar o advogado, mas é o tempo que você despende, o esforço que põe. Então isso vai selecionando, e a grande maioria dos casos, ela acaba sendo resolvida por autocomposição, que é o objetivo do judiciário e é o objetivo do direito. Que é o exercício do bom senso, né. O bom senso é um cálculo racional, e o cálculo racional ele precisa de algumas premissas. Você tem que ter uma visão de custo, você tem que ter uma visão de probabilidade de ganho. O que que acontece? Uma outra parte dessas disputas, por alguma razão, o bom senso, né, esse cálculo racional ele não se aplica, né, doutor Nino. E isso por 2 razões. Primeiro, porque a gente tem uma parte doente da sociedade que inadimple mesmo. Então, assim, não tem jeito, é isso aí, o sujeito vai lá, ele toma um risco desproporcional, ele vai praticar um crime, ele vai inadimplir, ele vai dar golpe, ele vai fraudar. Então, o judiciário está aí para isso. Mas tem uma outra parte dos litígios, que eles são selecionados porque as pessoas são até razoáveis, elas estão no 95 que funciona, mas elas falam: "Eu não, assim, eu acho que eu tenho razão, o doutor Nino acha que também tem razão". Então a gente não consegue compor. Nós procuramos os advogados são técnicos, então a gente sobe um nível para poder refazer a conta. "Eu estou pensando certo ou não estou, doutor?", né. "Eu vou ganhar ou não vou ganhar?", aquela pergunta crítica que todo advogado ouve, todos os dias, umas 3 vezes, pelo menos, né, ou mais. E, e aí os advogados fazem a conta de bom senso deles, e os 2 também acham que tem chances ponderáveis de ganhar. Eles olham o sistema, olham, então vou. Nesse momento, um conflito se converte em disputa, no nosso jargão jurimétrico. Conflitos, eles acontecem na sociedade. Disputas são elicitadas no judiciário. E a disputa entra por quê? Porque as pessoas dos 2 lados estão dispostas a despender recursos, incluindo tempo, dinheiro, esforço, né, tanto o advogado como a parte, para tentar vencer a causa, porque ambas calculam que há uma ponderabilidade de ganho para os 2 lados. E, nesses casos, via de regra, que são, então você vê, e por que que eu estou explicando isso? Isso é um viés de seleção no jargão estatístico. Eu quero dizer o seguinte: os casos que vão para o judiciário não são uma representação amostral, eles não representam a totalidade dos recursos. Existe um viés de seleção que leva, né. Eles são selecionados com base em certos critérios que tornam eles, como subpopulação, diferentes dos conflitos gerais que a gente vê na sociedade, né. E quando eles entram no judiciário, aquela mesma dúvida que se manifestou entre as partes e entre os advogados, ela se manifesta também entre os juízes. Se você for medir hoje na Justiça do Trabalho, qual é a opinião, né, através das decisões proferidas dos magistrados do trabalho, se o motorista do Uber é ou não é empregado, é 50-50. Metade acha que é, metade acha que não é. Metade acha que você tem um copo meio cheio, meio vazio. Metade privilegia o lado meio cheio, metade privilegia o lado meio vazio. Eu percebi isso rapidamente. Quando eu comecei a fazer pesquisa empírica, eu tinha uma obsessão pela taxa de procedência. Eu era advogado, né, sou ainda. Então, sou, não é ainda, eu continuarei sendo. E, não estou desenganado da profissão. E eu fui lá estudar, né, taxa de provimento de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo, 50%. Processos administrativos no CARF, 50%. Apelações em matéria criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, 50%. Processo administrativo sancionador, 50%. Ontem participei de uma banca de mestrado na faculdade, de uma orientanda minha, que estudou desconsideração da personalidade jurídica após a Lei da Liberdade Econômica, que mexeu no artigo 50 do Código Civil. Qual que é a taxa de desconsideração dos pedidos? 50%. Então, a taxa, e aí, enfim, quando você olha, você fala: "O que é isso?". Esse é o equilíbrio de Christenstein, que eu falava. Quando
as disputas são selecionadas para entrar no judiciário por conta dessa dúvida sobre probabilidade de ganho, a mesma dúvida das partes, que refletiu nos advogados, se reflete no juiz. Os dois acham que podem ganhar. E, na média, eles acertam igual. Não haveria por que os réus ou os autores terem mais razão do que, do que o autor, do que o réu, ou o réu do que... Por que que os advogados ou as partes, de um lado, numa população de 80 milhões de casos, por que que eles seriam... Um lado seria sistematicamente mais irracional ou pior na avaliação do risco jurídico do que o outro lado? E aí eu percebi que a taxa de procedência, ela me dizia muito pouca coisa, né, que, no fundo, o que diz o equilíbrio de Price-Klein? Que se você tiver um tribunal que respeite a certas premissas, como são, em certa medida, são os nossos, ou seja, se tiver custo para litigar, se a jurisprudência for transparente, você conseguir antecipar, na medida do possível, como os juízes veem as disputas, e se você puder fazer acordo, ou seja, se puder tirar o caso do sistema, a taxa de procedência converge para 50% e o N tende a zero. O que é o N? É a quantidade de casos. Então, por quê? Porque você vai... Vamos pegar o caso do motorista de Uber. Em algum momento, o judiciário vai... Hoje, ele não tem uma sinalização. Então, uma das 3 premissas não tá presente. Quando ele sinalizar, as partes vão antecipar quem vai perder. Então, a quantidade de acordos vai aumentar. E se a quantidade de acordos aumenta, a quantidade de disputas cai. O N, número de disputas, ela começa a tender a zero. Então, no limite, nós teríamos o que seria o ideal de se ver um judiciário e um sistema jurídico, né, que através do judiciário ele sinalizasse da maneira mais clara como todas as disputas vão ser vencidas, todas as partes, as partes racionais fizessem acordo e o judiciário tivesse que cuidar da parte anômala, que é de 1 a 5%, então a gente está falando de 80, 90 milhões de casos, tem algo de errado no nosso sistema, né? E, evidentemente, desses casos novos para os quais o sistema jurídico não conseguiu antecipar uma resposta. E aí nós, como sociedade, temos que sentar para discutir. E é por isso que eu digo, quando me perguntam muito de inteligência artificial, de tecnologia e tal, eu acredito no direito humano. O meu caminho é o inverso. Apesar de eu ser um árduo defensor da tecnologia e da aplicação quantitativa, eu defendo isso para humanizar o direito. Então, para mim, um processo no qual que pode ser peticionado por um robô, contestado por um robô e decidido por um robô, esse processo não deveria existir. Isso é possível? É possível. Mas ele não deveria existir. Não deveria existir por quê? Porque se o robô consegue decidir, o caso é modelável. Se o caso é modelável, a decisão é antecipável. Se a decisão é antecipável, você fala, por que que as partes não entraram em acordo? Por que que você está perguntando para um robô uma coisa que a gente já sabe? Né? Então, a ideia toda muito do conceito da aplicação da tecnologia e do uso desses modelos que funcionam por trás da tecnologia é exatamente o de reduzir, vamos dizer assim, reduzir a quantidade de ruído, ou seja, fazer com que a gente consiga identificar os casos anômalos de maneira mais rápida, no judiciário, detectar as endemias e as epidemias processuais mais rapidamente, detectar o ponto em que essas discussões amadureceram, no sentido de que todos os argumentos foram decididos, todas as provas foram produzidas, a um ponto que a gente possa tomar uma decisão, mas a decisão não é de um robô, a decisão é política, porque o robô, ele bate cabeça, o robô dá 50% no modelo de Price-Klein. Se você roda, né, em cima do judiciário, ele dá 50%. E aí tem uma descoberta que eu acho muito curiosa, porque a gente fala muito de segurança jurídica, né? E da necessidade de você ter previsibilidade, o que é exatamente esse o ponto, mas não é no judiciário que você vai achar. Não adianta você tentar procurar segurança jurídica no judiciário, por quê? Porque o judiciário é uma máquina que se alimenta de incerteza. A gente só está aqui, e quando eu falo no judiciário, quero deixar claro que eu não estou falando dos juízes, eu estou falando dos operadores do direito envolvidos no funcionamento dos tribunais, o que inclui, obviamente, os advogados, os promotores, né, os servidores, todo mundo. A gente está aqui para cuidar da parte não respondida do direito. Então você não vai achar a segurança jurídica nesse sentido no judiciário. O judiciário ele vai detectar. A primeira função dele é detectar a incerteza. E ele citar, falar, existe uma incerteza, tem juízes decidindo A e tem juízes decidindo B.
as duas correntes, que a gente sempre, quando entra na faculdade, o pessoal brinca, né? Todo mundo já ouviu essa piada, para toda resposta tem para toda pergunta tem duas respostas. O direito, mas fala, não é porque é uma bagunça, porque as perguntas que já foram respondidas, elas saem da pauta. E o que fica conosco são as perguntas, os hard cases, supostamente, deveria ser, né? Se não está funcionando assim, a gente tem que mexer nos estertores do judiciário para que, para que ele passe a funcionar assim. E isso tudo a gente faz, a gente consegue enxergar através da mensuração. Quer dizer, você não, né, esses equilíbrios, essas dinâmicas, e as estratégias que a gente tem para poder detectar as incertezas e convergir rapidamente, o mais rapidamente possível, não convergir de forma irresponsável para uma resposta irrefletida ou não discutida o suficiente, mas para que a gente possa fazer essa detecção e essa conversão, é muito importante você ter ferramentas que detectem as endemias, detectem as epidemias, né, e consigam nos auxiliar a construir essas respostas o mais rapidamente possível, né. E então, esse é um conceito que eu acho me parece muito importante de Pristin Klein, porque ele consegue congregar toda uma visão sociológica mesmo, de como a sociedade gera conflitos, de como esses conflitos são selecionados para ir para o judiciário e por que nós estamos aqui, o que é, né, então, assim, não adianta reclamar dos advogados, porque eles defendem os 2 lados. Não adianta reclamar dos juízes, porque existem 2 correntes jurisprudenciais, né. Essa é a essência da nossa função. E aí, a gente abre uma discussão muito interessante sobre, tá, mas tá entendido, mas o que a gente pode fazer? Então, a insegurança é algo presente, a gente tem que vamos ter que a conviver com ela? Sim. Em princípio, a primeira parte da resposta é sim. A incerteza tem um papel muito importante. A gente só existe porque existem questões não respondidas pelo direito. Essa é a função do sistema, a função do sistema é detectar essas questões. Mas indo adiante, fala, tá, mas existem melhores maneiras da gente lidar com essa insegurança? Existem. Como? Administração judiciária, né. Então, eu vou falar de duas abordagens, as quais eu participei, que acho que são interessantes. São 2 fenômenos, uma é de polarização de tribunais e a outra de especialização, né. Até o doutor Nino, quando leu o currículo aqui, falou do parecer que a gente fez, que a gente ajuda. Eu participei, inclusive, de uma discussão sobre o que seria uma estratégia de especialização nacional na visão do Poder Judiciário. Quais seriam na visão do CNJ, quais seriam os critérios ou a lógica por trás da especialização? O doutor Nino, a gente conversava aqui no café rapidamente, e a questão colocada é, poxa, a especialização não é um remédio para tudo. Assim, ela funciona em alguns casos, em outros não. Como é que seria o desenho de uma política de especialização? Essa é uma questão. E uma outra questão é que a gente chama de polarização dos tribunais, que é um fenômeno muito interessante. E que eu vou contar como eu detectei essa polarização. Quando teve a discussão do início do cumprimento da pena em segunda instância, no STF, muitas entidades nos procuraram para discutir o tema, porque havia lá uma série de argumentos, em especial voltados para as taxas de procedência dos recursos, né, dizendo: olha, começa a cumprir porque a taxa de procedência é muito baixa. Aí quando você fala taxas de procedência muito baixas, eu já acho estranho. Você fala, ou alguma das premissas de Pristin Klein não está funcionando, né, ou talvez a taxa não seja tão baixa assim. Mas tudo bem. A lógica por trás faz todo sentido, a preocupação, porque se você tem uma taxa de reforma muito alta, isso significa que você vai começar a iniciar o cumprimento de pena de pessoas que depois vão ser potencialmente consideradas inocentes. Você vai reverter o que é, obviamente, uma injustiça, e a gente não quer, esse não é o caminho. Então, uma das justificativas para você ter início de cumprimento de pena em segunda instância é taxas de procedência baixa. Aí quando nos perguntaram, eu falei: vamos medir, vamos ver o sistema como um todo, né? Como é que funciona da primeira até a última instância, vamos ver como é que essas taxas vão se comportando, e se elas forem muito baixas lá em cima, a pergunta é por que as pessoas continuam entrando com esses recursos?
Porque não deveriam entrar racionalmente, não seria ou o custo é muito baixo, ou elas não estão lendo os precedentes adequadamente, tem alguma coisa errada funcionando. Toda vez que você olha e você fala, tem uma ação que a taxa de procedência dela é 5%, um recurso que é provido em 5% dos casos, é mais ou menos como se visse uma pessoa batendo com a cabeça contra a parede e você falasse: "Mas por que que ela está fazendo isso? Por que que ela está tentando passar por uma barreira intransponível?", né. Mas eu falei: "Vamos medir os resultados". Aí a gente começou pela base. Então a gente pegou réus condenados em primeira instância, apelações para as 14 câmaras criminais do TJ São Paulo, né. Vamos olhar a taxa de procedência. Qual é a taxa de procedência? 48%, falei: "Juiz tem 40". Tá lá. Mas aí, o que chamou a atenção nesse elemento foi o seguinte: quando a gente quebrava por câmara, porque assim, a taxa ela é um agregado. Quando a gente olhava câmara por câmara, havia uma elevada assimetria. Ou seja, você tem câmaras que estão rejeitando 80% das apelações e você tem câmaras que estão rejeitando 15%. Como nós estamos falando de algo em torno de 170.000 apelações distribuídas por ano, com na base um sorteio aleatório, a distribuição, a gente presume com uma significância estatística elevada que, na média, os juízes estão julgando casos iguais na instância superior, na instância revisora. Se eles estão julgando casos iguais, se o Código Penal é um só, por que que a taxa é tão diferente? Né? E aí, isso a gente denomina polarização. Ou seja, você tem uma Câmara com um entendimento de um jeito e uma Câmara com um entendimento de outro completamente diferente. Como é que a polarização opera? Por que que ela existe? Ela existe porque os magistrados têm visões diferentes e isso é bem-vindo. Inclusive, isso acontece entre os advogados, até porque tem advogado dos 2 lados, né, defendendo, né, nos processos você tem advogados, os advogados também pensam diferente. É aquela coisa, o posicionamento ele varia, os casos foram selecionados via de regra por isso, né. E, eh Então, mas qual é a causa desse jeito diferente de pensar? Nós fizemos vários testes, sim, formação, gênero, idade, não consegui detectar nada que explicasse essa diferença. Mas aí nós deixamos de lado um pouco a discussão sobre a causa do porquê que há essa diferença, essas diferenças de entendimento, e a gente foi pensar um pouco no porquê que ela se manifesta de uma maneira tão brutal. Porque aparentemente, os magistrados nas câmaras e nas turmas julgadoras, eles se reúnem por afinidade ideológica. Então, no momento em que eles vão julgar os casos, né, esse julgamento, ele é realizado por magistrados que pensam de maneira muito parecida entre si. Tanto que, a taxa de voto divergente é muito baixa. Estou falando do TJ São Paulo aqui, da Justiça Estadual, a gente tá falando de menos de 5% dos casos tem um voto divergente, né. E por quê? Porque os magistrados pensam de maneira muito igual. E aí por exemplo, a gente percebeu que uma das câmaras era uma câmara, por exemplo, que tinha origem no Ministério Público. Lá atrás, ela em algum momento ela teve um agrupamento ela ficou muito tempo com desembargadores que entraram pelo quinto do MP. Eu acho que, um palpite aqui, quem, né, trabalha no MP talvez tenha uma visão acusatória mais presente, né. E a câmara que era leniente ou que era era tinha taxa de procedência, de provimento mais elevada, era uma câmara muito ligada ao quinto da advocacia. Então, as diferentes visões do direito, elas estavam presentes. Qual que é o fenômeno da polarização? É que quando os magistrados se agrupam por afinidade, o equilíbrio você vê no todo, mas as câmaras, elas julgam de forma muito diferente. E aí, o que gera para o jurisdicionado uma situação complicada, porque o sorteio é a coisa mais importante que vai acontecer no recurso. Não importa o advogado, não importa a tese de defesa, talvez nem os fatos importem, porque na média, o que importa é o sorteio.
E isso me parece que dentro daquele nosso ideal de convergir, de pegar, selecionar os casos pela dificuldade e convergir mais rapidamente possível, a polarização ela é um freio de mão puxado que dificulta essa convergência, né. Ela atrasa essa convergência, né. Depois eu fui ver, tem alguns estudos sobre polarização nos Estados Unidos, mas lá eles são obcecados por aquela questão de democratas versus republicanos, eles tentam explicar tudo com base nisso. O que, não era o nosso caso, talvez a gente esteja virando, caminhando pra uma, né, uma bipolarização análoga, mas assim, não era até então, quando eu fiz o estudo não era, né. E pra contar uma só pra terminar a história, eu fiz esse estudo deu capa da Folha de São Paulo, foi super comentado, enfim, né, e gerou até um certo debate, né, e e ele caiu num relativo esquecimento, tanto na academia como dentro do tribunal e tal. Aí passou um ano e meio, um dia eu acordo e tinha, assim, 150 ligações no meu celular, meu WhatsApp estava, hã. Aí eu fui olhar, falei: "Meu, deve ter morrido alguém", eu fiquei preocupado, sabe quando você fala: "Morreu alguém, né, parente", sei lá, aí fui olhar, aí eu comecei a ver, tinha muito jornalista, gente da fala comecei a ler as mensagens, falei: "Puxa, eu estudo". O que que tinha acontecido? Naquela semana, o caso do Carandiru tinha sido julgado. E, no primeiro julgamento, os policiais foram todos absolvidos. Até com um argumento jurídico que, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que me parece ele é dramático, mas são esses dilemas que o sistema judiciário enfrenta, que é o fato de você não conseguir individualizar a conduta. Terrível. Terrível o que aconteceu, terrível não individualizar também. Como é que você fala assim, uma dessas decisões que, né, mas criou aquela comoção e houve houve num primeiro momento, uma absolução coletiva, né. E e toda a imprensa foi verificar quais eram os magistrados que tinham absolvido o os réus. E chegaram na minha pesquisa, porque a Câmara era uma das câmaras que caíram, era por coincidência, essas coisas da vida, assim, era uma das câmaras era a Câmara mais polarizada do Tribunal de Justiça. Aí eu pergunto pra vocês, qual foi a Câmara? A Câmara foi a Câmara que era a Câmara que rejeitava as apelações ou a Câmara que provia as apelações? Porque no caso eles foram condenados, né, e ao eles foram condenados em primeira instância, apelaram e a apelação foi provida. Então eu pensei, falei: "Pô, eles deram sorte no sorteio e caíram na Câmara que provê todos os recursos". Fala, não, eles caíram na Câmara que improvê todos, porque aí depois eu revi, falei: "Lógico". Falei: "Um dos fatores é que é uma Câmara que tem uma visão, punitiva do direito, né, dá ênfase a essa visão punitiva". Porque as 2 visões são importantes. Quando a gente fala que você tem uma parcela da população que eh, tem uma propensão natural, estável, né, a cometer ilícitos, eu lembro de eu estudando na faculdade de sociologia, eu lendo Emile Durkheim, que é um sociólogo o estudo dele era sobre ele definindo o fato social e estudando suicídio. E ele dizia o seguinte, ele fala: "O que que é o fato social?" Ele fala: "Olha, cada pessoa que se mata, que tira a própria vida, ela tem uma razão muito íntima, às vezes inconfessável para fazer isso. É um fenômeno individualíssimo que move cada um. No entanto, as taxas de suicídio são constantes, e elas são diferentes em cada sociedade, o que mostra que existem outros fatores sociais que influenciam naquela taxa, no fenômeno e aí ele difere o fato social do fato individual. E essa é exatamente a questão relacionada à polarização. Quer dizer, eh, ali, né, também, a gente vê assim, a maneira com que os os magistrados ali, a maneira com que a solução foi dada ao caso, ela tem uma explicação pontual, válida, do meu ponto de vista, juridicamente racional, né. Dizer que é a melhor ou não, não sei, francamente, não sou criminalista, mas condenar ou absolver. Agora, do ponto de vista social da Câmara, né, ou do tribunal, você tem uma parcela que tem uma visão mais dissuasória ou mais persecutória do direito,
né, dar ênfase a esse lado e não ao lado de reformar, né, ao lado de reinclusão social. E, o recurso acabou sendo julgado por essa Câmara e talvez ali nesse contexto, eh, acabou-se que saiu a absolvição, né. Mas enfim, esse é um caso que eu acho relevante de contar e falar dessa questão da polarização. E, para terminar essa primeira parte, se vocês me permitirem aqui antes do café, falar um pouco da especialização da justiça, que eu acho que é um outro fenômeno importante também. E até tem relação com isso. O que fazer com a polarização? Era a pergunta que todo mundo me fazia. "Pô, mas e aí, como é que você faz?" Olha, vamos falar aqui abstratamente. Você pode aleatorizar os magistrados, você pode misturar todo mundo. O que vai acontecer se misturar todo mundo? Não tenho dúvida, a taxa vai convergir para 50%, só que o sistema como um todo vai ficar muito mais ineficiente, porque a quantidade de votos divergentes vai aumentar, não sei para quanto, mas vai sair de 4 e vai para, sei lá, 15, 20%. Você pode ter né, combinando visões diferentes no mesmo painel julgador. Você vai começar a ter discussões, as discussões vão se estender mais. Então, eu acho que o sistema ele vai perder em eficiência, né, mas o sorteio vai deixar de ser tão importante. Vai ter ele vai passar a funcionar de um outro jeito. É isso que a gente quer ou não? É uma pergunta. Se essa não é a solução, outras soluções possíveis. Você pode manter a atual estrutura e eventualmente especializar a Câmara. Você pode querer, você fala, tem certos tipos de conduta de desvio social, sei lá, crime organizado, alguma coisa assim que você queira, que você fala, isso aqui você tem que combater de maneira dissuasória. Isso aqui a gente pegar a parcela dos crimes que estão associados aos 5% ou ao 1%, que não reage aos sinais de readaptação que o direito dá e colocar nas câmaras mais duras. Especializar as câmaras mais duras em combate ao crime organizado, tráfico, sei lá, daí a gente teria que fazer um estudo para verificar o que seria isso. E deixar as demais voltadas para condutas em que haja uma maior aderência. Mas aqui também você tem uma discussão por trás muito complicada, do ponto de vista principiológico, de funcionalidade do direito, né. E aí chega a questão da especialização. Quer dizer, essa seria uma 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 justificativa plausível, racional, legal, constitucional para você especializar? Pegar as câmaras e falar: "Eu quero punir de maneira mais dissuasória ou mais dura certos tipos de crime do que outros", né, e jogar lá nas câmaras. Difícil, assim, começa a virar um modelo meio chinês, assim, de 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 combate à criminalidade. E então, mas aí vem a pergunta, você fala: o que é quais são as razões para você especializar, uma vara. E eu tive, a oportunidade de trabalhar em diversos projetos relacionados à especialização projetos voltados pra administração judiciária. Por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando o Manuel Pereira Calças assumiu a presidência, o professor Manuel é um querido amigo e colega de departamento na faculdade, ele me ligou e falou: "Marcelo, vem aqui que a gente vai andar, tem um projeto para dividir contigo". Daí eu fui, né, imediatamente, cheguei lá, ele estava com um grupo de juízes preparadíssimo, doutor Ayrton, a Renata Mota, e depois foram para as varas especializadas. E a ideia era criar um conjunto de varas no estado de São Paulo, na verdade começando pela capital, agora, né, o projeto recentemente, a questão de 2, 3 meses atrás, com as varas regionais atingiu o estado inteiro, mas na época eram as primeiras varas só na capital, na comarca de São Paulo. E a ideia era: vamos especializar a justiça comercial. Qual era o problema? O problema era que dentro do tribunal havia uma percepção de que não existiriam processos suficientes para poder especializar uma vara. O que intuitivamente você falava: estranho, porque, assim, é uma hipótese a ser testada, digamos assim, porque a gente está falando da unidade federativa, tem 30% da movimentação do PIB, 40% dos 30% tá só dentro da cidade, não é possível que não tem briga de empresário para criar 2 varas, né.
Qual era o problema quando a gente foi verificar? O problema é um problema clássico de documentação. Então, tinha muitas ações empresariais que eram distribuídas que não estavam documentadas ou categorizadas como ações de dissolução de sociedade, entrava como ordinária. Era uma briga de marcas e patentes. Esse era o primeiro problema. A gente caracterizou o volume de casos em números absolutos. E o segundo problema era uma questão de carga de trabalho. Então, a percepção desses magistrados era de que você tem que preparar o poder judiciário com estruturas diferentes para lidar com os casos conforme eles aparecem. Então, não é uma questão de, sempre digo isso, não é uma questão de você falar que os casos são melhores ou piores, ou que a tarefa é mais ou menos complexa. eh, eu não sei o que é mais difícil, fazer uma Ferrari ou fabricar 8.000 Volkswagens Gol com qualidade. Realmente, talvez fabricar os Volkswagen seja mais difícil, como do ponto de vista de engenharia de produção, independentemente das características individuais de cada carro, para usar essa metáfora. Então, eu acho que isso vale para processo. Você tem um carro com uma carga de trabalho enorme para fazer, e outro que você tem uma esteira, a carga de trabalho ela está na esteira, né? Como é que você constrói essas soluções? Então, partindo dessa premissa, a gente assumiu que porque o provimento do TJ, ele permitia a criação de vara contando o processo por cabeça. Então, sei lá, recuperação judicial da Americanas, uma ação, né? Protesto no Serasa do sujeito que comprou um barbeador na Americanas, uma outra ação. Você fala, não, tá errado. Então, assim, na administração judiciária, a gente precisa ter uma métrica de carga de trabalho. E aí, essa foi a segunda etapa do projeto. Então, falou, como é que a gente faz essa comparação? Como é que a gente mede carga de trabalho? Bom, vamos ver a quantidade de atos, vamos ver o tempo. E aí, nós começamos a estudar os fluxos de processos comparando o cível, né, com o comercial, com o empresarial, e depois o empresarial com a insolvência, que é empresarial. Mas, assim, os processos de insolvência, eles são complexos, mesmo quando comparados com os demais processos de... Então, assim, uma falência, né, por exemplo, como a do Banco Santos, ela é problemático de comparar ela com uma outra ação de direito empresarial, por mais complexo pode ser uma briga de marcas e patentes, mas também né? Então a gente fez essa comparação, a gente começou a estudar, levando em consideração a quantidade de atos, a quantidade de tempo mediano de conclusão para proferir cada decisão. E, e aí a gente criou uma métrica, uma análise, que é uma das análises mais elegantes que eu já vi. Depois eu mostro o gráfico para a gente fazer isso logo depois do café. Mas a gente percebeu que havia uma carga né, de complexidade que era 2,5 vezes maior. Assim, nesse sentido, carregava uma carga média de trabalho. Então, quando a gente foi contar os casos, a gente falou: olha, nossa recomendação, a gente estima que vai entrar alguma coisa em torno de 800 casos por ano de empresarial em cada vara. Só que esses 800 casos você tem que multiplicar por entre 2,8 e 3 para poder calcular a verdadeira carga de trabalho deles. Essa foi a métrica, e aí, assim, as varas foram criadas e houve uma aprovação por unanimidade, inclusive do órgão especial, de uma questão que era muito complexa. Aí ele me chamou a atenção também, a força do argumento quantitativo. Quando você vira e fala, vamos despolarizar a discussão. O argumento quantitativo ele é um campo neutro para você poder tentar aproximar as pessoas em torno de certos elementos que são objetivos relativamente e despolitizados nesse sentido, de você não ter preferências, né? E aí ele foi aprovado. E aí, terminando rapidamente a história, quer dizer, eu me recordo que no primeiro semestre, até o final o primeiro semestre nós erramos por 3 ações a quantidade. Nosso modelo preditivo foi bom. No final do segundo semestre, o erro aumentou um pouquinho, e foi para 8 ou 9, se não me engano, ações de diferença, mas estava muito dentro. A partir do segundo ano, o modelo começou a não funcionar mais. Por quê? Foi quando eu aprendi uma coisa que a gente chama, 2 nomes que nasceram daí. A carga de trabalho, né,
que a gente calculou. Eu lembro que eu saí para almoçar uma vez no laboratório, e aí eu voltei e tava lá o pessoal do laboratório conversando internamente, e aí tinha um desenho e aí o Hugo, que era um engenheiro de produção que trabalhou com a gente no projeto. Ele falava assim: não, porque a viscosidade desse processo aqui. Eu falei, ele falou a viscosidade. Eu falei, viscosidade? Aí ele falou, crédito ao Hugo. Aí ele falou assim, não, é porque, pensa assim, Marcelo, assim, pensa no judiciário como um grande conjunto de vasos comunicantes. É uma tubulação, tá? E aí tem água fria, tem água quente. Quando você reforma uma casa, você não mistura água fria com água quente. Não fica ruim, né? Você não consegue. Então, mas imagina que é uma fábrica. Então tem tubo de gás, de alta pressão, que é a falência. Tem tubo de óleo. E tem tubo de água. E, então, assim, e por que você constrói tubos diferentes? Porque a viscosidade é diferente. Então, a gente tá. Uma coisa, aí fala assim, era o atrito institucional. Então, assim, você tem cartórios melhores ou piores. Tem que medir isso, ver o que fazer. Tá? Mas é uma resistência externa ao andamento do processo. Mas existe uma estrutura íntima do processo que determina se ele vai andar mais rápido ou mais devagar. É que nem você pegar um copo de mel e um copo de água. Se eu viro os dois de ponta cabeça, a água cai na hora, o mel. Tem alguma coisa segurando o mel? Não, é ele mesmo. É a própria. Isso é a viscosidade. Eu falei, tá, entendi. E aí, a partir daí, foi para o parecer da corregedoria a expressão. No final, entrou lá. Essa foi a primeira coisa e isso é muito bonito da ciência, um dos traços da ciência verdadeira, é que quando você está realmente discutindo alguma coisa no limite de uma fronteira do conhecimento, o seu vocabulário não é suficiente para expressar o que você está vendo. Então você tem que pegar palavras emprestadas de outras áreas. Não à toa a economia fala em elasticidade da demanda, ou densidade de preço. Eles tiveram essa mesma coisa que aconteceu com a gente agora. Ele olha para um fenômeno e fala, como é que eu vou chamar isso? E o segundo fenômeno foi o de que o meu modelo, a partir do segundo ano, ele começou a não funcionar. O modelo preditivo, eu tinha um orgulho, eu ia dar palestra durante 12 meses, falava, errei por 3. Não sei o que, não tem nada. Ciência, nada como você fazer uma previsão acertada. Né? Aí, assim, fiquei menos, vamos dizer assim, corajoso a partir do segundo ano que meu modelo começou a pipocar. Daí eu falei, o que está acontecendo? E aí eu percebi uma coisa também que depois fica óbvia, que chama gravitação jurisdicional. Quando você cria uma unidade judiciária muito eficiente, ela atrai mais casos. Então, os advogados, as partes olham e falam, agora dá para saber o resultado e eles decidem mais rápido. Aquela ação de dissolução de sociedade com apuração de haveres, que o advogado falou, isso aí leva 10 anos, não faço ideia. Que ele não entrava, ele fala, se você decide em 10 meses, você começa a entrar. E aí começou a duplicar o volume judiciário da vara. E me deu vergonha. Eu falei, como é que eu não sabia? Isso eu preciso incluir no meu. Agora, toda vez que a gente fala em especialização, a gente leva isso em Isso consideração. aconteceu nos juizados especiais federais. Exatamente. Então, essas são as questões que são relevantes. A gravitação, né, e a viscosidade são relevantes. E agora a gente está levando em consideração a viscosidade. Tem um grande projeto de desjudicialização das execuções, também que eu quero falar, mas talvez seja o caso a gente falar depois do café pelo horário, não sei, doutor Nino. O nosso presidente aqui que comanda, Não, eu estou à disposição de vocês. Eu estou prestando atenção. Tá bom, né? O tema é instigante, é muito importante. Vamos fazer um breakzinho. Eu aqui fiz umas anotações, mas está naquela, né? Tentando. Há pouco, 5 minutos atrás, eu e Jesus Cristo entendíamos. Agora acho que só Jesus Cristo. Mas eu vou tentar aqui. Eu tenho algumas observações a fazer. Quero provocar o debate, mas não sei se eu faço agora ou deixo o suspense para a gente fazer daqui a 5 minutos. Vamos fazer daqui a 5 minutos? Aí a gente sistematiza. Aí o pessoal também que está nos assistindo pode ir lá tomar uma aguinha e a gente já retoma. Vamos dar 5 minutinhos. Aí nós temos a segunda parte até o final para complementações e algum debate que agora eu fiquei com vontade de suscitar também o debate, algumas dúvidas que foram me surgindo aqui e quero compartilhar com o professor e com todos. Então, vamos suspender por 5 minutos. Bom, vamos retornar. Tentar aqui, para iniciar algum debate, já em função do que foi dito até aqui, e já antecipo, professor Marcelo, que
O objetivo de hoje, o objetivo nosso da EMAG foi plenamente atingido, porque, como eu disse no início, nós temos trabalhado aqui com a premissa de trazer temas que levem à reflexão, que levem as pessoas a pensarem um pouco mais sobre aquilo que fazem, qual o sentido do que estão fazendo e para que estão fazendo, e como fazê-lo melhor. Então isso já foi plenamente alcançado. Eu fiz aqui umas anotações, só vou, a título de provocar o debate e eventualmente o aprofundamento do tema. Eu achei bastante interessante a ideia da jurimetria e a metáfora de ser a medicina, o direito de ser a medicina do convívio e, e a busca de soluções para os problemas que surgem. Mas não sei se compreendi errado, mas num determinado momento o senhor disse que não adianta buscar segurança jurídica no Poder Judiciário. Essa frase me preocupa um pouco, porque foi justamente o que sempre acreditei, lembro até o professor Marcato, lá na faculdade, que dizia, não adianta buscar justiça. Ele dizia, olha, o que se busca no judiciário é a segurança jurídica, a segurança da coisa julgada, para a solução, pacificação do conflito. Isso muito antes até de se trabalhar a ideia da conciliação, busca do... Hoje é a grande coqueluche, a conciliação, evitar a judicialização do conflito. Mas, assim, ao longo quando o senhor falou também da polarização judiciária e a especialização, e falou das assimetrias das decisões, isso me trouxe à mente a ideia que eu chamo, que se chama de loteria judicial, que é um problema sério que acontece no direito. Quer dizer, me recordo também, por exemplo, na área penal, e vou depois puxar a sardinha para minha brasa, e o professor começou, quando ele falou da condenação, da confirmação de condenação em segundo grau, jurisdição, a loteria judicial é um fenômeno extremamente indesejável, complicado e perigoso. Que aí, como acho que mencionou, o órgão mais importante do sistema é o distribuidor, né? Se caiu em alguns lugares de matéria penal, você fala, caiu na câmara de gás, né, entre aspas. A outra coisa, isso é realmente perigoso. E aí, me desculpe, eu estou fazendo esses links, mas depois o senhor desenvolva como achar mais adequado. Essa afirmação dos julgadores se reúnem por afinidade ideológica, não sei, eu fico pensando muito na nossa casa aqui e pensando muito especificamente, pelo menos neste quadro que vivemos, essa quadra que vivemos, das composições. Nós temos duas turmas criminais e eu não diria que temos discrepâncias ideológicas. Eu até diria, na 11ª turma que eu integro, e que atualmente presido hoje, existe diferenças ideológicas internamente. Mas nós buscamos soluções, assim, às vezes até abrindo mão de algum entendimento pessoal dentro de algum ponto, para buscar justamente uma estabilidade jurisprudencial que leve a uma segurança e uma possível previsibilidade também, porque pensamos nós, né, integrantes, que a justiça ela tem que ter uma certa previsibilidade, não pode ser puramente aleatório. É lógico que a análise dos fatos, a valoração dos fatos vai ser feita assim, mas na interpretação do direito posto, e no direito penal isso é essencial, precisa haver uma certa previsibilidade. E abro um parênteses para dizer por quê. Porque essa variação jurisprudencial, e especialmente quanto à dosimetria da pena no direito penal, é deletéria. Eu fiz anos atrás um trabalho
para tentar, porque nós temos aqui também uma peculiaridade no Poder Judiciário Federal, na Justiça Federal, nós temos um grande número de réus estrangeiros sem vinculação com o país, e mais especificamente no tráfico transnacional de drogas. Então, nesse trabalho que eu havia feito com o colega Alessandro de Aféria, nós fomos em vários consulados conversar qual era a assistência jurídica que as pessoas recebiam, etc, etc. E lá no consulado até foi da África do Sul, aqui próximo, me foi feita uma pergunta para a qual eu não tinha resposta, que era a seguinte: qual o critério de definição de pena? Porque você tem o sujeito que é pego com, sei lá, vou chutar aqui o número, não lembro mais o número que ele disse na época, mas assim, é pego com 3 quilos de cocaína na Justiça Federal, recebe uma pena X. Na Justiça Estadual, o outro foi pego com menos quantidade de droga e recebeu uma pena 2 vezes maior. E os dois estão lá no presídio. Como explicar isso para essas duas pessoas? E qual é o critério? Isso causa uma perplexidade. Isso, fecha parênteses nesse ponto, para lembrar, para voltar a um outro ponto, que é o seguinte: eu até gostaria de ter uma pesquisa no nosso tribunal aqui, mas uma percepção que eu tive e que compartilhei com alguns colegas é a seguinte: nós temos, na minha, não é exato, mas a percepção que tenho é que a maior parte, e aí talvez tivesse que ser feito esse recorte na pesquisa que foi feita no Tribunal de Justiça de São Paulo. A percepção que tem aqui é que a grande maioria das sentenças ela é confirmada no que toca ao juízo de mérito da imputação. Isso significa materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo. Porque a sentença criminal, isso que talvez aí até fique uma proposição, que os estudos no que toca direito penal não podem ser semelhantes ao que se faz em direito na área civil, vamos chamar no âmbito geral. Porque uma sentença penal, ela tem, na verdade, são duas sentenças. Primeiro, uma sentença de mérito da imputação, que é a que eu mencionei agora, materialidade, autoria e elemento subjetivo. E uma outra sentença, que é a sentença de dosimetria da pena, a fixação da pena. Na língua inglesa, isso é muito claro, e até separadamente, no sistema procedimental norte-americano, o procedimento é diferente. Existe o judge, to judge é uma coisa, e to sentence é outra. Quando se fala judge, é o julgar nessa primeira posição. E o sentence é a fixação da pena, a dosimetria da pena. E na dosimetria da pena, a percepção que nós tivemos é que a grande maioria era alterada em algum ponto. Isso fez até com que, no âmbito da escola, eu e uma outra colega, hoje desembargadora federal Renata Lutufo, nós fizemos um curso de dosimetria da pena fechado apenas para os juízes, para discutir esses critérios, e foi muito interessante. E lhe digo uma coisa: nós fizemos um exercício em que havia a criação de 5 casos, quer dizer, os grupos eram divididos e tinham que criar 5 situações para a dosimetria da pena. Isso era passado para outros grupos, aleatoriamente, sem saber quem tinha feito, quem ia fazer, e aí o trabalho era feito com um modelo tipo da pena. Aquele grupo criou o caso e qual é a pena aplicável para esse caso. Em 5 situações diferentes, 5 fatos. Era dividido individualmente, era um exercício individual na outra semana apresentarem. E aí, aquele grupo que criou o caso, fazia a revisão da pena. Aí eles não sei qual é o papel que ocupa o tribunal nesse ponto. Bom, para nossa surpresa, eu achei que isso não pudesse acontecer, nós não tivemos, em nenhum dos casos, 2 penas iguais. Isso nos chama a atenção por vários motivos e para várias consequências. Que é aquela perplexidade que o agente do consulado sul-africano havia chamado a atenção anos antes,
e uma falta de critério objetivo de fixação de pena, de dosimetria de pena no sistema brasileiro, o que leva a muita aleatoriedade. Que é fator também de insegurança jurídica. E fator de insegurança jurídica, que esse caso da discussão que se estabeleceu no Supremo Tribunal Federal e em toda a sociedade, gerou de perplexidade, que é insegurança. Então, eu tenho, assim, uma reserva quanto a esta afirmação de não se buscar segurança jurídica, porque por trás de tudo que nós temos, né, do estudo do Estado moderno, como surgiu, o que se busca é a paz social, né? Eu nem ouso discutir que nós não sociologia, economia, é, é, mas isso tudo só existe porque há uma crença. Eu creio que devo cumprir uma sentença judicial porque o Estado tem o monopólio da jurisdição. Então, eu abdiquei de uma parcela da minha liberdade natural de ser humano para viver em sociedade e me submeto às leis, etc, etc. Aí entra tudo no Então, e por trás disso está a segurança jurídica, a segurança de saber, de se saber que vai ter uma decisão, a decisão vai ser cumprida. Agora, se isso acontece eficientemente ou não, aí entramos tudo isso que foi dito para ver qual é o modelo de eficiência que nós vamos ter. Aí as ciências conversam e convergem. Mas esse é um fator, enfim, que me preocupa bastante. E quanto à especialização, outro ponto para eu gostaria de pôr a debate, para reflexão, nós aqui tivemos em São Paulo, até algum tempo atrás, em matéria penal, e me perdoe, continuo nesse campo, varas especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Eram duas, depois foi especializada uma terceira vara, a segunda, a sexta e a 10ª. E mais recentemente, toda essa especialização, ela, na verdade, se estendeu a todas as demais varas, porque ao longo de vários anos se percebeu uma certa ineficiência no sistema. E aí, eu não vou entrar em detalhes do porquê dessa ineficiência, etc., mas eu gostaria de contar um pequeno dado histórico e até mencionado pelo senhor, assim, en passant, que é a questão do crime organizado. Que me recordo que logo depois, e aí, a especialização em lavagem de dinheiro, etc., que isso até era uma exigência de organismos internacionais de ter uma melhor eficiência nisso, mas veio a ideia de se especializar em organização criminosa, em crimes praticados por organizações criminosas. Primeiro, quando isso foi feito, na época não havia nenhuma definição de organização criminosa. Segundo, eu me recordo isso foi levado ao Conselho da Justiça Federal pelo ministro Gilson Dipp, saudoso ministro Gilson Dipp, um amigo que já faleceu, e eu falei a ele, ministro, isso não dá certo, porque organização criminosa não é especialização. Porque você pode ter uma organização criminosa especializada nos crimes contra o sistema financeiro nacional, narcotráfico, tráfico de órgãos humanos, tráfico de pessoas, de pedofilia, enfim, uma organização criminosa voltada a roubo a banco. Então, não roubo a banco, não se pode especializar no que é geral, porque ela serve para qualquer coisa. Então, e de outro lado, né, isso é um pequeno dado histórico, de outro lado também, o problema da especialização demasiada no âmbito penal, levar à criação de superjuízes. Aí, eu nem vou entrar no campo do juiz das garantias, não vou, mas de fato, ao longo dos anos, se nós observarmos, onde houve problemas envolvendo juízes federais com competência criminal, os problemas estavam localizados nas varas especializadas.
Basta observar, no âmbito da Justiça Federal foi assim. Qualquer lugar, seja aqui na terceira região, seja na quarta região, na segunda região, foi em várias especializadas. Então, isso eu penso que deva também ser levado em consideração. Então, daí, feito esse relato, isso do meu pensamento ao longo da sua explicação, da sua aula, e aí eu volto a bola. Como lidar com tudo isso? Qual a visão disso tudo? E o que podemos fazer para melhorar o nosso sistema? Bom, doutor Nino, primeiro eu queria agradecer eu separei em 2 pontos aqui, que é a questão da segurança jurídica, a questão da especialização. Eh Todas as colocações são corretas, eu considero absolutamente corretas. Alguns dos pontos que foram endereçados, inclusive, a gente tem as mesmas preocupações e, claro que no pouco tempo que a gente teve na primeira parte é difícil de endereçar tudo, mas, assim, muito bem colocado e é uma oportunidade para eu tentar rapidamente, talvez, explicar melhor o que eu quis dizer. Eu acho que, não há de fato uma divergência de base. Eu concordo que a função do sistema, toda a função do sistema jurídico é de pacificação, e a pacificação ela advém da segurança, né, de você ter um conjunto de regras e de orientações, claras sobre como se comportar. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal. Quando, quando eu digo que, eh, não adianta procurar no judiciário, a segurança jurídica, eu estou me referindo muito às críticas que todos os operadores do direito, advogados, juízes, promotores, eles recebem por terem posicionamentos, pelo fato da gente estar inserido num debate, né, porque no fundo as pessoas quando elas buscam a segurança jurídica, é como se elas não quisessem, elas não ficam confortáveis em encontrar dentro do judiciário discussões, incerteza, no sentido de que há divergências, as pessoas estão debatendo, né. Eh o direito, ele tem 2 partes, ele tem uma parte material e ele tem uma parte processual, as regras, né. As regras materiais, elas são regras de segurança, de promoção da segurança. As regras processuais, elas podem ser interpretadas como uma espécie de garantia da discussão e, consequentemente, de manutenção da incerteza, né, no sentido de, não digo manutenção da incerteza, mas de, permitir que pressupor que todo mundo pode ter razão. Vamos colocar assim. Então, que existem 2 potenciais razões em discussão e que elas têm que ser preservadas até o fim do processo. Então, se o juiz prejulga, ele tem que ser afastado, né. Se tem uma parte deduzindo pretensão contra alguma coisa que evidentemente é errada, ela tem que ser sancionada, litigância de má-fé. Então, eh, e era mais nesse sentido foi nesse sentido que eu coloquei, muito no sentido do meio e não no sentido da finalidade da segurança jurídica. É um pouco para usar, ainda para estender a metáfora da medicina, é como se alguém entrasse num hospital e falasse: "Ué, vocês estão dizendo aqui que vocês são promotores da saúde, mas só tem gente doente dentro do hospital". Você fala: "Pois é, essa é a nossa função". Quando você entra no judiciário, você vai encontrar, advogados discutindo entre si, né, juízes, potencialmente divergindo. Você tem os recursos, porque você pressupõe que a possibilidade de recorrer, de que aquela questão pode ser vista sob um outro ponto, né, de uma outra maneira, mas no final, acho que acho que esse é o ponto, que, se eu bem entendi, que é a sua preocupação, né, do porquê que nós estamos aqui, por que que o sistema funciona desse jeito, eu concordo. É pacificar, é você estender a discussão por um período razoável, mas em algum momento, no momento de maturação, você convergir para a segurança. A grande tragédia disso tudo é que os nossos pacientes, quando eles ficam saudáveis, eles vão embora e só ficam os doentes dentro. Então, assim, no fundo, eu falo, não adianta procurar a questão de não tente encontrar, não tente enxergar a segurança nesse sentido, eh eh eh, no sistema, é porque usualmente dentro dos hospitais você vai encontrar gente doente. Os pacientes que foram curados estão todos em casa. Então, os casos que, foram prevenidos pela nossa principal função, que é difundir a segurança jurídica, eles não devem entrar no sistema, eles têm que ser resolvidos pela própria sociedade.
esse um ponto, né, o ponto que eu quis dizer. Então, não critique os advogados por divergirem, não critique, a jurisprudência por ter 2 correntes, isso é um pouco intrínseco dela, né. Então, assim, o momento é que nos casos futuros eles não, você não vai ter uma única corrente, você vai deixar de ter a disputa. Essa é a lógica do sistema. Agora, o nosso objetivo conjunto de todos os operadores é evidentemente o de, construir essa segurança social, de pacificar, de unificar as decisões. Eh, a questão da loteria, judicial, ela, de fato, ela não é, ela não é desejável, ela é algo a ser combatido. Então, quando a gente olha e vê o sorteio prevalecendo mais do que outros aspectos, é algo que causa, eh um profundo desconforto em todos nós. Então, eh eh, eu concordo que até quando a gente endereçou essa questão no estudo da eficiência da pena de segundo grau, de você começar a cumprir aqui no segundo grau, já a dar cumprimento de pena a partir do segundo grau, uma das nossas preocupações era essa, né. O que, o ponto, né, que foi ali trabalhado, ele diz, mais respeito ao fato de que, enquanto a discussão não está amadurecida, existe um ponto, acho que talvez nisso a gente concorde com certeza, assim, com tranquilidade, é que existe um ponto de maturação, né, em que você tem que permitir que as divergências se manifestem, que as correntes se manifestem, para você poder pacificar no momento seguinte. E nesse interregno, é meio que inevitável. Se você tem 2 correntes, pega o caso da Uber, por exemplo, se você tem um duplo entendimento, né, dentro da Justiça do Trabalho, a gente vem tendo uma discussão dentro do TST, né, a respeito disso. Você tem um racha dentro do tribunal, você tem uma divisão em que metade entende que há relação empregatícia e metade entende que não há. É claro que nesse cenário, um sorteio vai definir a situação do reclamante, infelizmente, né. Até que ponto? Até o ponto em que ou o tribunal pacifica a questão, e aí precisa ver se os próprios desembargadores e ministros estão suficientemente confortáveis para ter essa definição, como, o senhor bem colocou, doutor Nino, de abrir mão da sua posição individual e falar: "Bom, agora a gente tem uma posição institucional", ou não, se essa discussão é uma discussão em andamento, se a gente tem que esperar uma lei congressual. Então, eh eh, essa eu acho que é um pouco do funcionamento. E meu ponto aqui é simplesmente assim, dar uma ênfase nesse processo, no meio em que a discussão, se desenvolve, e como nessa discussão a gente tem que preservar a possibilidade de esgotamento de todos os pontos de vista que estão sendo trazidos ao tribunal. Quando, doutor Nino, o senhor coloca a questão das drogas, sabe que a questão da quantificação de pena e da quantificação de drogas é algo que aparece assim, eu não sei, semana retrasada, o ministro Alexandre de Moraes proferiu um voto na questão da legalização do uso, né. 60 gramas. Exatamente, que é um estudo nosso. Então, o estudo que ele cita ali, e nós não demos as 60 gramas, só para o que nós fizemos ali foi, um levantamento de 2 milhões de autos circunstanciados de flagrante, para entender o perfil com que as pessoas que eram flagradas, em que a única prova era o porte da droga, como é que havia classificação, né. E, de fato, o que o ministro Alexandre fala ali no voto dele, que foi o que nós detectamos no estudo, é verdade, assim, tem você tem a influência de vieses ou de fatores não objetivos na hora de fazer a qualificação. Então, quando o policial oficial em campo, ele faz a classificação só com base na droga, se o flagrado é preto ou pobre, ele sofre critérios muito mais rígidos. Então, assim, uma quantidade menor de droga, isso, converge para o tráfico. Sendo que você tem uma pessoa com o meu perfil, por exemplo, ele tem uma resiliência muito maior nessa classificação. Daí a preocupação em, em fixar esse limite. E isso, por exemplo, conversa com pesquisas feitas nos Estados Unidos. Tem uma história muito interessante sobre essa até essa essa essa, esse
caso que o senhor comentou, doutor Lino, sobre criar os grupos e terem penas diferentes, é muito interessante, né? Porque é um quase experimento, isso é muito interessante de ser feito. Isso daria um belíssimo paper acadêmico para ser debatido. E isso acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa também antiga, acho que no final dos 1980, se não me engano, que mostrava isso que a gente chama de volatilidade judiciária. Pessoas flagradas na mesma condição sofrem consequências jurídicas muito diversas. Então, você tinha lá sujeitos flagrados nos Estados Unidos cometendo o mesmo ato antijurídico, o mesmo ilícito, um tomava 4 anos, o outro 40. E a pesquisa criou um mal-estar muito grande. Como criou um mal-estar grande a nossa, que detectou você sendo qualificado como usuário ou traficante, que muda completamente o tratamento jurídico que você tem. E aí, os americanos fizeram qual foi a solução que eles deram? Um mecanismo que existe até hoje que chama Judicial Guideline. Então, o juiz, ele qualifica, ele preenche uma ficha e o cálculo da pena, ele é feito através de um modelo previamente estabelecido pelo braço da justiça persecutória. E o que aconteceu com esse caso? Foi interessante a discussão, porque entraram com uma ação de inconstitucionalidade perante a Suprema Corte Americana, dizendo: olha, tem um problema aqui no Judicial Guideline, e quem tá fazendo o sentencing não é um juiz, é uma pessoa que eu não sei quem é e eu não tenho como falar com ela. Gera injustiça. E gera injustiça. Então, como é que faz? Né, porque eu tenho direito a acesso a um juiz, e eu não estou tendo, porque tem um burocrata lá dentro, né, que inacessível, que eu não consigo articular e falar: "Tá errada a minha fixação de pena". Porque quando o Judicial Guideline, ele é um caso de interessante impacto regulatório, porque ele entrou em vigor, a volatilidade judiciária praticamente desapareceu, quando ela foi medida depois, mas teve um custo. Então, assim, eu não consigo conversar com a pessoa. Hã. E aí, vai para a Suprema Corte, a Suprema Corte fala: "O Judicial Guideline não é inconstitucional. A obrigatoriedade é". Então eles mantiveram a estrutura de preenchimento de ficha, vamos dizer assim, para você tabelar o caso e calcular a pena, mas o juiz poderia ou não aplicar, e ao não aplicar ele pode justificar. Então, no fundo, é o juiz que está tomando a decisão, e aí e aí a volatilidade aumentou de novo um pouco. E a gente cai na questão da insegurança jurídica de novo. Porque a gente está disposto a ter uma maior volatilidade. Se eu equiparar insegurança jurídica à volatilidade judiciária, e volatilidade judiciária ela é definida pela jurimetria como a probabilidade de um caso análogo ser julgado de maneira diferente, né, de casos análogos serem julgados de maneira diferente, nós estamos dispostos a tolerar uma volatilidade maior, ou seja, alguma insegurança jurídica incremental, para não desumanizar o direito, ou seja, para eu poder, desde que eu tenho desde que essa insegurança decorra de uma interação humana direta, que não seja uma máquina, porque eu falo do Judicial Guideline, hoje certamente é um computador que poderia fazer isso, é um equipamento, né, pode ser um robô de inteligência artificial, alguma coisa que gere, no final, a quantificação da pena. Então, seja na nossa pesquisa de classificação entre traficantes e usuários, seja na questão do Judicial Guideline ou no experimento, no quase experimento que foi conduzido aqui, muito interessante, sobre como as sentenças são dadas, a gente tem uma discussão sobre o quanto a gente humaniza ou não, né, o grau de humanização e o grau de insegurança que nós estamos dispostos a a tolerar, vamos dizer assim. Especialização e critério, né, é o meu segundo ponto. Eh, muito interessante. Então, vem pelo que eu entendi no contexto, você tem uma orientação internacional, e hoje isso é cada vez mais presente, você vem da ONU, vem da eh, Heritage Foundation, você tem, vamos dizer assim, padrões internacionais que estão associados a desenvolvimento econômico e social, que a gente não é obrigado a seguir, mas se você quiser aderir a pactos estrangeiros, você tem que adotar. E aqui, no caso, relacionado a especializar a justiça para combate ao crime organizado, e acho que foi muito bem colocado, falou que talvez crime organizado não seja um critério de especialização, né. E eu ouvindo, e concordando com tudo, eu pensei, falei: "Como é que
se a gente tivesse que entrar nessa discussão, quer dizer, como é que eu desenharia uma abordagem, um plano de, né, talvez, uma forma de ter uma reflexão sobre isso, partindo da premissa de que você não pode especializar em crime organizado, o que me parece verdadeiro, seria estudar o perfil concreto dos casos e verificar se a gente consegue extrair da frequência de casos algum critério adicional e, enfim, se, por exemplo, há uma concentração de certas organizações criminosas em determinadas áreas, ou se existem organizações criminosas a despeito delas atuarem em áreas distintas, tem algum padrão de associação que permita o agrupamento para fins de criação dessas varas. Eu acho que o critério de especialização, ele tem que ser pensado empiricamente. Então acho que é um pouco do que a gente olha os processos primeiro, analisa, descreve, distribui as probabilidades, faz uma classificação e testa diferentes modelos de agrupamento, né. Pensando, obviamente, em afinidade dos casos entre si, ou seja, para otimizar o trabalho do julgador, de maneira que ele possa, o conhecimento que ele desenvolve, porque a vantagem da especialização é essa, é o conhecimento que você agrega, ao julgar um caso, a curva de aprendizado que você tem, ela é generalizável para os demais, né. Então não adianta você agrupar casos que sejam muito heterogêneos, porque você perde esse ganho de sinergia. Então, no fundo, quando você faz isso, significa o seguinte, que o custo marginal para julgar cada caso adicional do magistrado cai. Então ele fica mais eficiente. Na verdade, todo mundo fica mais eficiente. Os advogados, a gente se auto-especializa por conta disso. Eh, se a gente quer uma proxy de especialização do judiciário, é a especialização dos escritórios. Porque quando você deixa o mercado à vontade para ele se auto-especializar, ele adere aos critérios que são mais eficientes. A gente só tem que tomar cuidado, porque a eficiência de mercado pode não ser a eficiência judiciária, né. A eficiência de mercado, ela obedece, obviamente, a critérios de remuneração, variável que não tem dentro do judiciário. Mas eu acho que é interessante dar uma olhada e eu caminharia, eu digo isso porque essa foi a discussão que nós tivemos com o CNJ. E eu concordo, acho que critérios excessivamente genéricos não funcionam, é perfeito, né. E os riscos, igualmente, assim, foram muito bem colocados. Na verdade, assim, a especialização, ela tem que ser muito controlada. E ela tem que ser supervisionada. E ela por quê? Porque ela tem 2 grandes riscos, que foram bem colocados aqui. Um é captura. Então, assim, se você concentra poder demais, você gera incentivos econômicos fora do judiciário para capturar. E isso é um perigo, né. Porque e o outro é enviesamento também. Então, assim, você, por que enviesamento? Porque dentro do funcionamento do judiciário é importante que aqueles casos, exatamente por eles serem relevantes, que eles sejam escrutinados por cabeças que pensam diferente. Então, se você concentra, por exemplo, a gente nunca recomenda a especialização onde você só tem um volume de viscosidade ou de carga de trabalho que seja suficiente para você colocar um único magistrado. É importante ter pelo menos 2, né. O ideal é que você tenha um grupo maior. Por quê? Exatamente por conta da necessidade de você ter um ambiente de amadurecimento das discussões, pontos de vista distintos, né, que vão sendo combinados. Então, tanto captura como enviesamento são 2 riscos muito grandes que têm que ser não só pensados na concepção da especialização, mas eles têm que ser, objeto de uma supervisão constante, né, pra verificar, por exemplo, de repente você pode especializar, e isso acontece, por exemplo, acontece em falência e recuperação judicial. Você tem um grupo de magistrados que tem uma visão coerente, sistemática, válida daquele problema, só que tem outras que não estão sendo consideradas. Diria até, se me permite acrescentar, que existe, né, nisso, até pela própria evolução da carreira do magistrado, às vezes o juiz vai para uma vara especializada sem ser um especialista naquela matéria, porque a ideia da especialização é, bom, teremos lá juízes especialistas, pessoas que tratam aqui para a vara de falência, mas vamos imaginar, só abriu a promoção, a remoção para aquele juiz que quer vir para São Paulo, aquela vara de falência. Pô, mas ele não entende de falência, ele vai para lá e vai ter que ser. Então, do ponto de vista da eficiência do sistema, é ruim, mas ele partiu da ideia. Pode até, ele toma gosto pela coisa e acabar se especializando. E digo até
porque o meu exemplo pessoal, eu fui juiz aqui em São Paulo, depois fui por opção minha, fui para Ribeirão Preto, lá fiquei 8 anos. Quando voltei para São Paulo, eu, por uma necessidade até pessoal, precisava voltar para São Paulo. E não havia vara cível, que era para onde queria ir naquele momento, o Pedro Lessa. Acabei, bom, abriu a 10ª vara criminal. Vamos para a vara criminal, depois eu peço. Aí fui para a vara criminal e acabei tomando gosto ali por aquilo, porque o meu pensamento sempre foi também de buscar a eficiência do sistema. Fui desenvolvendo um trabalho. Aí chegou um ponto, eu falei, eu não vou mudar mais daqui, já está. Agora estou obtendo resultados, estou começando a TV, e assim foi. E isso lá se vão, né, Marcelo? Quantos anos de área? Às vezes até as pessoas acham que eu sou penalista. Não sou, de formação não sou, não. Aliás, eu tenho mais dúvida do que certeza nesse campo, porque o direito penal, muito especialmente na parte de tem muito a ver com a filosofia do direito, né? E a filosofia em si, eu tenho tantas dúvidas. Então, mas eu procuro fazer um trabalho. Mas eu só disse isso enfim, para quebrar um pouco. Mas Só essa questão, a gente vê isso acontecendo, eu vi juízes entrarem na vara empresarial, nas varas empresariais no Brasil inteiro, sem ter uma especialização. Mas nesse ponto, assim, a especialização, ela meio que se autorrealiza, porque o magistrado, à medida em que ele vai julgando, por isso que eu digo assim, ele vai ele ter que. vai, porque o É uma aprendizado necessidade, essa é a né? coisa, o aprendizado que ele tem em cada caso, ele aplica no seguinte, e aí o custo marginal vai É, caindo até que depois de e, 2 anos ele. e ou ele se especializa naquilo, ou toma gosto, ele vai pedir para sair, né? Sim, Não sim, tem, isso é inevitável, né? sim. Enfim. Então ele vai. Agora, a Mas não sei se eu, ao longo desses anos também, se, do ponto de vista da eficiência, mas eu também mas sim. gosto, né? Mas é isso. Mas então, enfim, no fundo, só fazer um último comentário da minha parte, é que eu acho que, no fundo, eu concordo com todas as suas observações. Eu na verdade, não há uma divergência de muito, muito pelo contrário. Acho que talvez, principalmente em relação a essa questão da segurança versus insegurança, talvez eu não tenha me explicado eh, eh, da maneira adequada. Não, mas Mas é isso. foi bom até para esclarecer, porque eventualmente isso poderia ter gerado alguma dúvida interna. A conclusão que chego, nós temos muito para avançar nesse assunto e já fica, já de antemão, professor Marcelo, o convite para voltar aqui para a gente debater eventualmente alguma coisa mais específica e já estou com uma ideia aqui para um próximo curso da EMAG, né, Marcelo? E o professor Marcelo já vai ser convidado. É, é, eu estou vendo o horário aqui, já vejo que nós passamos o meio-dia, quero dizer, nós não vamos ter tempo para mais perguntas pelo adiantado da hora, mas eu quero dizer que nós tivemos um pico de 106 pessoas assistindo online, o que é um número bastante satisfatório, bastante bom para os cursos que nós temos feito. Então, o sucesso da palestra, do tema, que é muito interessante aqui, todos os presentes, também peço desculpa, não vai haver tempo para perguntas aqui, mas, dentro do que eu disse, ficou o gosto do quero mais, né? Precisamos debater mais esse assunto, até para entrar na ideia mesmo da estabelecimento de políticas públicas para o judiciário. Eu quero, em nome do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e particularmente da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, agradecer uma vez mais ao senhor, professor Marcelo Guedes, pela oportunidade, pela disponibilidade de vir aqui trazer esse tema que para muitas pessoas é um tema novo, um tema diferente, um tema que não é do cotidiano. Não é do cotidiano de estudo, mas é do cotidiano, sim, porque tudo, a nossa base empírica, ela é fundamental para isso tudo. E a importância de que um estudo mais sistemático disso, o CNJ vem fazendo isso, sem dúvida nenhuma, o senhor mencionou, mas, assim, especificamente aqui da nossa região, algo para aprimorar o que vem sendo feito. Então, com estas palavras, eu agradeço a sua presença, parabenizo pela palestra e declaro encerrado o nosso seminário de hoje. Muito obrigado.